Vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro que nós estamos dando uma estudada mesmo que superficial, da Memória e o Tempo, que ele tem o seu valor intrínseco, que é abrir caminhos na nossa mente, caminhos que para nós eram desconhecidos, nós não sabíamos que eles existiam, existem. E mesmo aqueles que suspeitavam da existência dos mesmos nunca tiveram coragem de trilhar por eles, passar por eles. Além do mais, muitas vezes acontecem coisas ao nosso redor que, por falta de conhecimento, por falta de ter acesso a determinados conteúdos como esse, nós sequer percebemos. Somos meio que cegos ali diante de algo que está se mostrando e nós não enxergamos. Existe uma lenda, não sei se é verdade, é, que quando os portugueses chegaram no Brasil, os nativos da terra, mesmo com as caravelas fundeadas no horizonte, eles não enxergavam as caravelas. Eles não viam. Portanto, muitas vezes as coisas estão presentes diante dos nossos olhos, das nossas percepções, e nós não vemos, não percebemos. Então, o livro tem essa característica de um pesquisador, que é o Hermínio, um estudioso, pouco valorizado no Brasil, o Hermínio, viu? Muito pouco valorizado, estudado. Também se debruçando sobre outro estudioso, que é o De Rochas, e nos trazendo um paralelo entre o que o De Rochas fazia na época e o que o Hermínio também fazia. Não que nós teríamos como propósito de montar um laboratório para pesquisar esse tipo de coisa. Não adianta reinventar a roda. O que nós precisamos é utilizar essa roda para nos movermos mais rapidamente. Mais rapidamente. Então, eu trouxe aqui para vocês, no estudo de hoje, embora ele seja bem leve, meio que história, né? São relatos, mas eu trouxe aqui a importância de nós sabermos que aquilo que nos traz dúvida, aquilo que nos traz receio, aquilo que nos traz um certo bloqueio, já foi desvendado. Essa cortina, esse véu já foi rasgado há muito tempo e nós é que não tiramos a venda dos nossos olhos. Por isso que eu peguei esse capítulo 4, ele ainda terá mais acho que 2 encontros, e dá a impressão para nós que é uma coisa básica que nós já sabemos e que, ah, para que estudar isso? Mas não podemos esquecer que quanto mais nós repetimos e fortalecemos já conhecimentos adquiridos, mais intrínsecos, mais fortes eles ficam em nós. Eles se tornam como que automáticos. Então, por isso, eu peguei o encadeamento das vidas e trouxe alguns exemplos que, bem, resumi bastante do livro, né? Para que nós pudéssemos adentrar o que o De Rochas traz e o Hermínio vai alinhavando e explicando. Então, o que ele fala logo no item 8? A parte mais importante é o que eu fiz em negrito para vocês: camadas geológicas da memória. É muito importante isso. Então, assim como a Terra tem as suas camadas geológicas, o nosso planeta, a sua história, à medida que você vai vendo as camadas geológicas, você vai descobrindo o passado do planeta, nós temos as nossas camadas geológicas no nosso perispírito, que é a nossa memória integral. E ele coloca sensitivos, médiums, mas aí nós pegamos Kardec, e Kardec diz que todos nós somos médiums. Então nós temos as nossas camadas geológicas já muito bem demarcadas, as experiências que nós já tivemos, as encarnações que nós já passamos, só que
Essas camadas, elas são mais facilmente acessíveis, acessadas, por exemplo, em um do que em outro. Mas todos nós podemos, com a técnica adequada, acessar essas camadas geológicas das nossas existências do passado. Nós fazemos uma pesquisa em nós mesmos diante das camadas do perispírito. Eu achei interessante ele colocar como camadas geológicas e não colocar como camada do perispírito. Ficaria mais é, doutrinariamente espírita, né? Mas ele preferiu abranger o termo científico. Então eu trouxe em negrito para vocês a história da camada geológica da Josefine. Lembra da Josefine, aquela empregada doméstica meio aparvalhada, mas muito astuta, e que ao ser submetida a um trabalho de regressão, elas logo imediatamente, quer dizer, a vida anterior dela, imediato, a atual, a vida anterior dela, ela era um camponês, um velho, mal-humorado, né, que não aceitava, desconfiado de tudo e de todos. E o nosso amigo De Rochas vai conversando com a Josefine velho, e ele vai relatar o que nós já sabemos e que nós estamos confirmando agora. Lembre-se, o De Rochas não era adepto da doutrina espírita. Ele era um pesquisador. Tá? E é isso que atrapalhou a pesquisa dele não ter a mente aberta para isso. Então, após longas conversas, o velho se sente morrer e sair do corpo, mas fica preso por algum tempo. Acompanha o enterro, escuta os comentários. Então, nós temos que pensar assim: quando nós morremos e desencarnarmos, é melhor não acompanhar o nosso enterro, para não ouvir comentários, para nós não. Às vezes nós desencarnamos, achamos que são muito benquistos, somos muito. É, seremos chorados e por saudade, não. O pessoal fala: nossa, que coisa boa que partiu agora, não vai mais aqui perturbar cada um de nós. Mas voltando aqui, ele ouve os comentários e na igreja ele nota a proteção do padre que, em prece, dá volta no caixão. É um ritual antigo da Igreja Católica, o padre dar volta em torno do caixão enquanto faz a prece. Quando eu era coroinha, muitas vezes eu vi o padre fazendo isso, né? A missa na no como é que chama? Esqueci o nome da Igreja Católica. Quando você prepara o corpo para o sepultamento. Esqueci o nome agora. Então, ele vê tudo isso. Que ele vê esse cordão luminoso que o protege dos maus espíritos. Doutrina espírita. Campos de energias mais elevados impedem que campos mais densos penetrem e causem o dano que desejam. Maus espíritos que desejavam se precipitar sobre ele. E olha como é interessante, aqui entra a nossa prece. As preces do padre o acalmaram, mas tudo aquilo durou pouco. Quando nós falamos para orar ou para nós orarmos, a finalidade da oração, da prece, é acalmar o espírito encarnado ou desencarnado. E aqui confirma aquilo que nós sempre orientamos: olha, você precisa se preparar para que essas energias durem o mais tempo possível, o maior tempo possível, para que não dure pouco. Como o nosso irmão não sabia disso, aquelas orações que o padre fez, aquelas energias, duraram um pouco, logo desapareceram. E no cemitério, continuou preso ao cadáver em decomposição. Uma pessoa ranzinza, esperta, focada em apenas viver o seu mundo, como nós já estudamos, fica preso mesmo ao cadáver e com tremendo mal-estar. Avançando mais, seu corpo fluídico, pois entre parênteses, perispírito, não está isso no livro, adensou-se. Olha que interessante, gente. Olha a descrição dele. O corpo fluídico dele, o perispírito, adensou. Ficou quase da mesma forma do corpo físico. É isso que ele está dizendo. Que a forma como nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, como nós imaginamos e como nós lidamos com a vida,
determina o peso do perispírito, a densidade do perispírito. Por isso que lá atrás, há muito tempo atrás, nós estudamos peso específico. Nós lemos sobre peso específico do perispírito. E é dessa forma que aqui o De Rocha já está falando algo que nós comprovamos na doutrina espírita. O corpo fluídico perispírito se adensa e ele passa a viver numa obscuridade muito penosa. Padrão vibratório. Padrão vibratório. O padrão vibratório da densidade do perispírito dele o coloca em zonas escuras. Mas olha, logo em seguida, entre vírgulas, não sofre tanto, porque ele não matou ninguém e nem roubou, ele reconhece isso. Se ele tivesse matado, roubado, segundo o pensamento dele, ele sofreria muito mais. Então, só nesse pequeno trecho que nós estamos aqui lendo, nós estamos rememorando a doutrina espírita. Nós estamos nos lembrando do livro dos Espíritos, nós estamos lembrando do livro dos Médios, nós estamos lembrando do céu e inferno, nós estamos trazendo à memória o Evangelho. Então, o De Rochas, de uma certa forma, ele fundamentou, ele criou um alicerce e que nós, espíritas, que estudiosos e com a mente não preconceituosa, vamos beber nessa fonte, confirmando as instruções da espiritualidade na doutrina espírita. Então, é nesse sentido que ele vai esclarecer mais um pouco, mesmo não sabendo, que ele diz assim: às vezes o velho tem vontade de beber um traguinho. Percebe o processo obsessivo? Quando as pessoas desencarnam viciados em bebidas, viciado em cigarro, viciado em drogas, ele tem essa vontade, ele tem esse desejo. O circuito do prazer e do vício estão no desencarnado. Não ficaram lá no corpo. Ah, ele parou de beber. É fácil para nós entendermos isso, mas a maioria das pessoas acreditam que a pessoa que era viciada em álcool, em drogas, em bebidas, em cigarros ou sexo, seja o que for, ao morrer, acaba. E não é assim. E nós ouvimos isso e temos que ter muito cuidado para orientar a pessoa que vem falar sobre esse aspecto. Olha, meu pai era alcoólatra, o meu irmão era viciado em drogas, a minha irmã era prostituta e eles morreram. Então eles estão em paz, eles estão livres desse sofrimento. É preciso tomar muito cuidado para responder para eles. Não podemos dizer que eles estão livres porque não estão. Não estão. Nós estaríamos mentindo para eles, reforçando algo equivocado. E Jesus nos ensina que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Ele nos fala isso. Que não podemos ser mornos. Ou somos quente ou somos frio. Então, é esse processo que, quando nós lemos o livro de uma forma leve, nós não analisamos essas passagens. Então, a vontade de beber um traguinho, hábito da vida, né? O que acontece? Achamos que é só isso, mas, por exemplo, uma pessoa viciada em comer, tem o prazer da comida. Ao desencarnar, desencarna com o desejo de comer o tempo todo. Vai procurar pessoas que estão ávidas pela comida e vão fazer com que o encarnado coma para si e para o desencarnado. E assim vai aumentando a sua obesidade e criando uma série de problemas orgânicos que vão degenerar e vão levar à morte muito precoce, que não estava prevista daquela forma. Essa importância que nós estamos analisando aqui é a consequência dos nossos hábitos após a nossa morte. O que é que nós temos como hábito, como aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos deixa realmente satisfeitos ao fazermos determinadas coisas. Então,
O De Rocha está mostrando isso na regressão que ele faz nas pessoas. Ele está mostrando isso. E então ele diz assim: reconhece que a morte, afinal de contas, não era o que ele pensava, o fim de tudo. Quando eu mandei um vídeo para vocês de um pesquisador que pesquisa a memória, mandei até um resuminho depois de 3 e poucos minutos. Tem uma passagem desse documentário que o entrevistador pergunta para ele: e após a morte, o que acontece? E ele responde: acaba tudo. Ele responde: acaba tudo. É um prêmio Nobel de ciência. E ele responde: acaba tudo. Então, naquela resposta, ele nega todo o aprendizado dele. Ele nega a existência dele, ele nega a existência da família, ele nega, tudo acaba. E vejam, embora ele seja um Nobel da paz, da ciência, da neuroquímica, da neurobiologia, ele está extremamente atrasado sobre o conceito da continuidade da vida. E esse senhor, ao morrer, ele vai dar muito trabalho, vai sofrer muito quando ele perceber que a vida continua. Se tiver a mente aberta como cientista e reconhecer que é dali para frente que tem que continuar, tudo bem. Mas se ele se prender no choque da continuidade da existência, ele negar essa continuidade, ele fica prisioneiro dele mesmo, da mente dele. Caindo no quê? Na monoideia. Ao cair na monoideia, ele vai para a voidização, não importa o tempo que leva. Então precisamos, vejam como nós estamos muito mais preparados para a continuidade da vida ao saber que não é o fim de tudo. E avançando ainda no nosso velho amigo, que o De Rochas vai dizendo, e eu fui fazendo a síntese, de vez em quando ele percebe clarões nas trevas que o envolvem. Esse pequeno trecho mostra que ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, ninguém é órfão. Ninguém está esquecido. Às vezes ele percebe, ele não percebe sempre porque ele não está conectado com isso. Ele ainda é cego nessa questão. Que o envolvem. E depois eu coloquei em negrito, tem a inspiração, quer dizer, ele já foi retirado, ele já estava sendo preparado para reencarnar, de renascer em corpo feminino. Por quê? Porque quando encarnado como um homem, ele abusava das mulheres. Está lá no livro. Para que eu vou me casar se eu posso ter a mulher que eu quero? E fez da amiga dele a concubina dele, né? E não se importava com os sentimentos dela. Porque as mulheres sofrem mais do que os homens. E ele reconhece, tá entre aspas, tinha que expiar as faltas que havia cometido ao prejudicar as moças. Há muito tempo atrás eu fiz um diálogo, o Toninho estava comigo nessa época, mas não foi ele que fez o diálogo. Lá no Lauro, no Centro Espírita Allan Kardec, onde eu faço o diálogo com um espírito, a médium era a Sônia, e ele estava muito revoltado, porque ele teria que nascer de novo como mulher, e ele não queria. Ele se recusava terminantemente a nascer como mulher. Na época eu não conhecia nada de regressão, mas acontece uma regressão espontânea nele. Eu não sabe, hoje eu sei que foi uma regressão, mas na época eu não percebi. Eu digo assim, mas por que você tem tanto medo de reencarnar como mulher? Aí ele fala assim para mim, estão me mostrando o que eu fazia com elas. O que eu fazia com elas. E várias encarnações, várias vidas eu fui homem, e em todas elas eu maltratava as mulheres. E, portanto, eu vou ter que nascer como mulher para sentir o que eu causava com elas. Foi o que ele me disse na época. Então, essas mudanças, essas circunstâncias, elas acontecem sim. Não é um relato teórico apenas lá da doutrina espírita. Não é um achismo. Não é algo
que se torna impalpável. Não é apenas um espírito que fala isso, não é apenas um pesquisador que fala isso. Isso acontece em várias épocas da humanidade, e isso acontece em várias sociedades e acontece em vários grupos de estudo e pesquisa, confirmando que sim, muitas vezes essa nossa mudança de sexo não é apenas para aprender a ser mais sensível, a ser mais emotivo, aprender a ter a delicadeza da mulher. Não é apenas isso. Muitas vezes é para reparar e sentir em si mesmo o quão é difícil ser mulher, o quão é difícil conviver numa sociedade extremamente castradora e dominadora das mulheres. E o inverso também é verdadeiro, tá? De mulheres terem que nascer como, como homens no sexo masculino para que possam perceber a dificuldade dessa outra forma de sexo em si, né? Do gênero em si. Por isso que nós temos o cromossomos XX e XY, uma parte da mãe e uma parte do pai. Nós, em nós mesmos, nós já carregamos a característica masculina e feminina. Porque o XY e o XX, né, carregam as nuances da genética e da constituição de um e de outro, que compõem o casal que vão gerar determinado filho. Bem? Então, o De Rochas, sem perceber, ele estava reforçando os conceitos e os estudos e as orientações da espiritualidade. Avançando mais um pouco, no negrito, ele diz assim: nesse ponto se aproxima daquela que deveria ser sua mãe e parece envolvê-la. Ele já estava. Não é que ele estava envolvendo a mãe, né? Ele estava sendo ligado molecularmente ao corpo que estava se formando. Mas para ele era a sensação de envolvimento. Até que ele nasce e durante cerca de 7 anos ele tinha em torno do corpo uma espécie de neblina flutuante, na qual ele distinguia muitas coisas que nunca mais viu depois disso. Essa neblina flutuante é o tempo que o perispírito leva para consolidar-se molecularmente no corpo. Então, essa colocação de tempo de 7 anos, ela é bem flexível. 8, 9, não vamos lá, 7 anos acabou, não é bem assim. Sempre há uma flexibilidade, mas confirma que é um tempo em que a proteção da espiritualidade se faz presente até que a encarnação se solidifique, ela se torne estável. Por quê? Mesmo com essa proteção, nós sabemos que crianças são sim obsediadas severamente. Uma pergunta que nós não fazemos e que deveríamos fazer é: por que é, mesmo tendo essa espécie de neblina flutuante que a espiritualidade está protegendo, por que é que muitas vezes o processo obsessivo se instala de uma forma tão drástica, tão pertinaz, que leva ao desequilíbrio da criança? Nós sabemos que tem crianças com 6, 7 anos de idade suicidando-se, né? Eles se suicidam com 7 anos de idade, tiram a própria a vida. Não podemos esquecer, e não vamos aprofundar nisso no momento, porque senão a gente não termina aqui, a influência materna e paterna, ela é significativa no processo obsessivo da criança. Porque os pais têm esse vínculo extremamente forte com aquela criança e os campos energéticos do pai e da mãe são estruturados de forma que muitas vezes atrapalham a proteção da espiritualidade. Abandono, desprezo, violência, tudo isso são campos energéticos gerados que vão atuar nessa neblina que ele cita aqui, flutuante. Isso dificulta a espiritualidade no campo de proteção e facilita a ação dos adversários espirituais.
Então não é assim, somente porque a criança tem dívidas no passado. Quando a criança nasce, ela está sob a proteção dos pais, inclusive espiritualmente. Não é só comer, higiene e cuidados do corpo em si. Mas quantos sabem disso? Quantas famílias sabem disso? E aí nós nos deparamos com esse universo de desequilíbrio e descalabro e de loucura que nós vemos e vivenciamos em família. Tá? Então, a importância desse estudo é trazer esse conhecimento. Bom, na página 2, alguma pergunta até aqui? Que aí eu estou passando a 2. Está tranquilo, né? Está tranquilo. Então, num segundo tempo, lembra-se que o De Rosses aplicava passes longitudinais e transversais. Longitudinais e transversais de acordo com aquilo que ele dizia, que ele desejava. Então, prosseguindo com os passes longitudinais, De Rochas leva a uma infância que revela nova personalidade. Então, a primeira personalidade é do velho. Ele continua com os passes e ela regride mais uma vida. Agora era uma velha. A Josefine era o velho. Ele continuou com os passes, ela voltou para uma vida anterior à do velho. Ela era uma velha que se contorce em dores, está numa cadeira, já encarnada, velha, envolvida em trevas, cercada por espíritos malignos, a aparência horrorosa que a atormentam. Vejam a sequência. É analfabeta, não gosta de religião, não frequenta igreja, é o velho, e é a Josefine. Não mudou a personalidade. O espírito em si continua o mesmo. Antes daquela vida, antes dela ser a velha, ela morreu muito jovem como menina. E antes disso, antes da menina, era um homem de maus bofes, violento, bandido que mata e rouba. Lembram que lá com o velho ele diz assim: olha, eu não sofro tanto porque eu não matei e não roubei? Olha que interessante as conexões. Eu não estou sofrendo. Ele continua denso, mas ele já melhorou. Ele já melhorou. Antes da menina, ele era uma pessoa violenta, matava e roubava. Desencarna, vem como uma menina que vive pouco, desencarna, vem como uma velha, né? Tem sua infância, envelhece, cercada de espíritos malignos, vida anterior, que a menina foi rápido demais, só foi para ele ter um alívio. Depois, a continuidade do todo o processo de envolvimento da espiritualidade que o acompanha há sei lá quantas encarnações. Aí ele disse assim, ó, por isso eu sofri nas trevas, mesmo após a vida como a menina. Quando a menina morre, ela volta para o processo de densidade onde ele se encontrava. O fato de ter sido uma menina e ter nascido e vivido pouco tempo, 5, 6 anos, não isenta de retornar para o campo que o espírito carrega. Não isenta. Então, o que nós pensamos assim? Minas Gerais é bem comum isso, talvez em outras cidades também. Quando as crianças morrem muito novinhas, que cor que é o caixão? Branco, não é, Regina? Branquinho. Qual é a roupa que ela veste? Tudo branquinho. Pureza, não é assim? De anjinho. Anjo de Deus, não é? Não é assim? Veja o nosso olhar, como o nosso olhar é um olhar muito pobre, muito superficial. Mas ele está dizendo aqui, olha, após a morte, embora tenha morrido cedo e não tivesse tempo de praticar grandes patifarias, e aqui nós caímos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a verdadeira desgraça. Já leram essa parte da verdadeira desgraça? Já. Que quando os pais dizem assim: ó Senhor, por que levaste o meu filho tão jovem?
no vício das suas forças, porque não levou a mim, que já estou velho, acabado. Isso é uma desgraça, ó Senhor, isso é uma desgraça. E os amigos espirituais dizem assim: a verdadeira desgraça seria ele ter continuado vivendo. Porque ele iria fazer isso, 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 isso. E o Pai, na sua misericórdia, o tirou antes de fazer isso. O retirou antes. Então aqui está dizendo assim, ó, antes que tivesse tempo de praticar grandes patifarias. Ela, como mulher, poderia praticar muitas coisas ruins que iriam prejudicar a situação dela. Foi tirada antes. Mas o que fez no passado, em outras encarnações, continua devendo, continua ali na sua consciência para ser acertado. Então, o De Rocha está trazendo para nós a doutrina. É só olhar para ela. Então, o de Rocha diz assim: olha, agora já é a parte técnica, né? Nessa altura, a sessão já durava 2 horas. Gente, imagina uma pessoa em uma sala com uma outra pessoa, que é o seu paciente, o seu sujeito, e ele fica 2 horas, coloca a pessoa em transe e fica 2 horas perguntando, regredindo, progredindo, trazendo para o presente, levando para o passado. Percebam, ou ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, né? Ou o interesse científico dele era muito grande e ele não se preocupava com o cansaço, mas ele diz assim: e a despeito da vitalidade extraordinária, nós estávamos esgotados. Ele não tinha ideia de quantos espíritos estavam ali com ele naquela sala. Ele não tinha a menor ideia. Ele fazia regressão ali e a turma em volta. A turma em volta ali. Ele não sabia disso. E ele resolveu parar com as experiências, trazendo de volta para a jovem de 18 anos, que é a Josefine. Tá? Resumindo, ele faz muito mais do que nós fazemos na sala de laboratório da quarta-feira. Ele faz muito mais, ele já fez muito mais que isso. Lá na quarta-feira nós fazemos um trabalho praticamente semelhante, mas não tão profundo e não tão exigente quanto ele que aí trabalhava. Tá bem? Então, aqui já é um comentário do Hermínio. Como se vê, era uma série de existências obscuras e sofridas, vividas na ignorância, no crime, seguidas por período de angústias e aturdimento no mundo espiritual. Nós sabemos que é isso mesmo. O padrão vibratório do perispírito leva você para o padrão vibratório que existe no campo espiritual. E essas existências se encaixavam umas nas outras com certa lógica, foi o que eu falei lá atrás. Então a doutrina está demonstrada, né? Ali estava demonstrada a doutrina da responsabilidade pessoal pelos erros, confirma que os pais não são responsáveis pelos erros dos filhos. Ah, o meu filho nasceu defeituoso porque o pai e a mãe são assim, 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 sabe? Não é verdade. Não é. A, aquilo que nós erramos, nós respondemos pessoalmente. Os pais podem até aceitar nos receber como estamos chegando, mas o que nos acontece é consequência das nossas próprias atitudes. A tendência ao progresso moral, ele já melhorou, ele já não matou e não roubou lá como velho, ainda que é mínimo, lento, penoso. Nós estamos nessa fase. O nosso progresso é mínimo, é lento, é penoso. Não tem nada a ver com castigo divino ou que a espiritualidade nos pune com mediunidade de atendimento de espíritos extremamente densos. Não, não tem nada a ver. É o nosso processo evolutivo mesmo. As reencarnações quase compulsórias, para nós é quase compulsório, tem coisas que são impostas e tem coisas que nós já escolhemos. Então nós estamos num processo de evolução como espíritos encarnados, já de escolha. Olha, isso aqui você não pode mudar.
tá? Então, isso aqui, isso aqui, você pode escolher o que que você quer. Aí deixo isso na mão da Sônia e ela manda vir tudo, né? Ah, não, dá a prateleira da fibromialgia, dá a prateleira da surdez, dá a prateleira do albino, dá a prateleira disso aqui, eu dou conta de tudo. E aí é o que acontece, né? Que tá aqui, me dá a mediunidade, porque a mediunidade é o meu porto seguro. Mas tirando essa brincadeira, tem partes compulsórias e tem partes que nós escolhemos sim. As compulsórias são pelos amigos espirituais, os que planejam e coordenam a nossa encarnação, e aquilo que nós vamos desenvolvendo, tá? Tranquilos? Tranquilo, né? Aí ele diz assim, ó, pela mesma razão, é difícil supor que aquelas possíveis fantasias e alucinações, aqui a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que nos libertarmos de partir do pensamento da dúvida. A dúvida se instala depois. Assim, no momento em que você está ali, no trabalho, que você está ali tomando ciência do que está acontecendo, se nós entrarmos com o pensamento assim, ah, isso que fulano está fazendo aí é fantasia, isso é alucinação da cabeça dela. Quando nós pensamos assim, nós bloqueamos a nossa intuição. Nós estamos sendo analíticos, estamos sendo lógicos, racionais dentro essa racionalidade, essa lógica, essa análise, ela é dentro, baseada naquilo que nós entendemos como valioso para nós. E isso que é valioso para nós pode estar errado. Eu penso de uma forma que eu acho que é certa, mas está equivocada, e eu não permito que qualquer coisa que apareça, que eu possa ver, que eu possa ouvir, que eu possa sentir ou perceber, contraria aquilo que eu acho que é verdade, que é certo. E a minha mente não avança. Então, fantasia e alucinação nós vamos ver depois, mas no momento não. Daí a importância da gravação. Como muitos supõem, de uma pobre moça ignorante pudesse conter, por mero acaso, conceitos fundamentados de uma verdade transcendente. Então, aquela menina, Josefine, com 18 anos, totalmente parva, boba, ela não sabe nada de imortalidade, ela não sabe nada de sobrevivência após a morte, ela não entende nada de reencarnação, nunca ouviu falar, mas ela estava falando disso. Responsabilidade pessoal, de perispírito, continuidade da vida, ininterrupta, da vida consciente, carne e mundo espiritual, segundo os procedimentos do ser. Ela não sabia nada e estava dizendo sobre tudo isso. Tranquilos, né? Ou alguma dúvida? Meus queridos, minhas queridas, ó, nós vamos encontrar, como trabalhadores de Jesus, pessoas muito perturbadas, muito desequilibradas, muito doentes, espiritualmente falando e fisicamente falando. E nós precisamos estarmos preparados para atendê-los sem ficarmos doentes. E o passista tem grande responsabilidade nisso, de não ficar doente enquanto ele está trabalhando. Por isso o estudo, né? Por isso o estudo. Porque ao lidar com doentes, nós podemos ficar doentes e nem nos percebermos de que estamos doentes, né? Daí a importância de entendermos com que forças estamos lidando, tá? E aí no item 9 ele vai falar da progressão. Nossa mente tem dificuldade para entender a progressão. A gente entende até bem a regressão, não aceita muito bem, mas entende. A progressão, além de não entender, fica mais difícil aceitar ainda. Então, o futuro já está determinado, então o destino existe. A gente começa a entrar nessas viagens. Nada pode mudar porque já está determinado. Não é bem assim. Mas nós estamos vendo que o De Rochas tentou pela primeira vez a técnica da progressão. O que a mente dele fez?
Bom, se eu consigo regredir para o passado, será que eu consigo levar para o futuro? Essa é a pergunta que ele fez. E ele não se preocupou se a pessoa ia passar mal, se não ia passar mal, ele queria testar. Então ele vai testar essa teoria dele. E olha o que tem na página 3. O autor lamenta que, embora dotada de extraordinária sensibilidade, a médium que ele estava usando, infelizmente, era sujeita a graves problemas nervosos, desequilibrada. A médium que ele estava usando era desequilibrada. Consequentemente, ele teria dificuldades para trabalhar com essa médium. Aí eu coloquei entre parênteses que naquela época distúrbios mentais, emocionais ou espirituais e psicossomáticos levavam o rótulo de problema nervoso. Lembra? Ah, não fala muito com ela não, porque ela é muito nervosa. Ela pode brigar com você, pode querer te bater. Lembram disso? Quando os nossos pais falavam para a gente não fazer, não mexer com nossos tios, com nossos avós, porque eles eram nervosos, ou alguns amigos, né? Então, o De Rochas vai tentar a progressão com a Lambert, mas ele diz que não houve condições de realizar com ela experiências de regressão da memória em busca de encarnações anteriores, mas foi com ela, pela primeira vez, que ele conseguiu obter a visão do futuro. Então, a Lambert não conseguia fazer a regressão, mas fez progressão. Com isso, nós vamos entender assim, ó, posso treinar a regressão de memória? Posso. Aí eu vou treinar com alguém que não faz. Aí eu digo assim, isso não funciona. Eu não vou tentar com outro, com outro e com outro. Eu faço com um. Pode ser um como a Lambert, que não consegue fazer regressão. Mas quando ele vai fazer a progressão, ela vai para o futuro. Só que ele diz assim, ó, vou deixar só uma experiência. Como vimos, o coronel adormecia ou rejuvenescia os seus pacientes com passes longitudinais e os despertava e envelhecia com passes transversais, né? É o que ele está dizendo aqui. Depois de despertar a Lambert, eu mandei, pus a foto dela aqui. O que ele verificou através da sensibilidade cutânea, lembro lá no começo do Memória e o Tempo, em que o De Rochas fazia assim: ele pegava uma agulha, furava a pele da pessoa, ela não sentia nada. Mas se ele furasse a uma certa distância, a pessoa sentia dor. Era o desdobramento, a expansibilidade. Tá? Então ele está dizendo que os passes transversais era sob o pretexto de libertá-la, mas para saber o que acontecia. Bem, aqui tem a descrição que ele foi deixando ela mais velha, que ela foi se vendo com cabelos grisalhos, ele continuou com os passos, ela foi se revelando enfraquecida. E aqui ele ficou com medo, temendo algum incidente, pois o terreno era muito incerto para ele. Ele resolve interromper a busca do futuro, sem ter obtido o consentimento dela. Aí o Emílio diz: ah, era uma atitude correta, elogiável, isso a gente tem que fazer, tá? Você permite que eu possa fazer uma regressão em você? Não, eu não quero. Não faça. Permito, eu quero saber o que aconteceu comigo. Você vai fazendo. Você vai fazendo. Aí chega num ponto e a pessoa diz assim: olha, eu estou num determinado ponto que eu não quero saber o que está acontecendo. Não o force. Não force. Tá bom, então vamos voltar. Vamos voltar. Precisa ter essa sutileza. É o que não acontece com essas regressões de memória na internet. Não acontece. Na internet, vai no tranco, vai na porrada. Não tem essa, se você permite, vamos parar. Não existe isso. Se aquilo, e ao ponto que chegou, é verdadeiro, é real, se é fantasia ou se é alucinação, também não entra em questão. Tá? Então é preciso tomar cuidado, que esse povo aí, eu sempre falo isso para vocês. Então ele disse para ela. Ele ficou com medo e não aceitou, tá? Aí ele pergunta se ela gostaria e permitisse que ele a levasse até o momento da morte dela.
Então, Célia, você permite que eu faça uma progressão do futuro para você até o dia da sua morte? Hein, Célia? Você permite, Eliana? Mas é só para saber, não é que vai acontecer daquele jeito. Então, no dia 23 de outubro, às 22 horas e 25 minutos do ano de 2035, você vai morrer. Você viu a tua morte. Então tá chegando 2035, você fala, nossa, janeiro de 2035, fevereiro de 2035, setembro, outubro, outubro, dia 1, dia 2, dia 21, dia 22, dia 23, o dia da minha morte. Eu quero. Haja coração e cabeça, hein? Pra aguentar um negócio desse. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Por isso que ela se recusa, na página 4 diz assim, ó, ela se recusa. E ele a acorda. Aí ele diz assim: o autor informa que as previsões da Madame Lambert não se realizaram. Olha que coisa interessante. Ela foi para o futuro, mas nada do que ela falou aconteceu. Nada. Mostra que é desequilibrada, mesmo quando ela faz a progressão. Fantasia. É delicado, mas é bonito, não é? É bonito um negócio, um estudo desse. Ela não vai para o passado, porque o passado não dá para fantasiar. Concorda? Aconteceu. Mas o futuro eu posso dar um jeitinho, né? Eu posso dar um jeitinho nele. Então ele diz: ó, nada aconteceu. Aí o Emílio coloca duas hipóteses aqui, que eu concordo mais ou menos com a segunda. As visões eram fantasiosas? Concordo que eram fantasia, sim. Era coisa da cabeça dela. Era um Durval da vida aí, alucinando no futuro. Tá? E eram opções prováveis, não confio muito nas opções prováveis. Tá bem? Muito bem. Vamos avançando, estamos quase acabando. Olha o que acontece com a Josefine. Ele volta alguns meses depois e ele diz assim, ó, regredindo ao passado, ela confirma tudo que ela falou antes. Aí ele vai fazer ela ir para o futuro. A Josefine já é outra conversa. Por que é outra conversa? Ela é nécia, ela é abobada, ela é aparvalhada, ela é boba de tudo. Ela não tem a mente que seja uma mente que possa fantasiar algo. Ela não tem essa estrutura cognitiva. Aí ele vai fazer com ela. Quanto ao futuro, ela fornece interessantes informações, algumas delas apoiadas no que é confirmado pela emoção. Então a pessoa está indo para o futuro, você está levando ela para o futuro e ela começa a se emocionar. Comprovação de que está realmente funcionando. Começa a ficar triste, alegre, chorosa. Isso já é uma indicação. Ela chora abundantemente e está envergonhada. Não é difícil imaginar as causas da sua aflição. E pergunta se ela está casada. Ela diz: não, ele não quer. E no entanto ele me prometeu. Aí o De Rochas, muito tolo na época, diga-me o seu nome e eu vou procurar esse rapaz para fazê-lo raciocinar melhor. O senhor não conseguiria nada, eu já fiz tudo o que podia. Ela declara estar morando no interior, tem 32 anos e sua desonra aconteceu há 2 anos. Tudo isso se confirmou. 2 anos depois ela estava grávida, tá lá no livro, tá? Ela estava grávida de um rapaz que não quis saber dela e ela estava muito envergonhada. E ela vai para um outro lugar, ela vai se esconder no interior para ter o filho. Tá? Então a Lambert fantasiou. A Josefine não, aconteceu mesmo. Por isso que eu falei, pode ser que com alguém você encontre um fantasioso, uma fantasiosa, e nada se confirma, e você, puxa vida, esse negócio de progressão não dá certo. Isso. Aí você encontra alguém que você faz e dá certo sim. Tá? Então, o que eu estou dizendo, não podemos nos basearmos em apenas uma ou duas experiências, ou dois experimentos, dois sujeitos. Nós temos que fazer com vários para confirmar o que já está confirmado, tá? Antônio, Oi.
Se alguém vai lá no futuro, vê algo assim que vai acontecer, seja lá o que for, há possibilidade de mudar isso no seu caminho, no seu trajeto, sabendo Ah, que lá no futuro ia acontecer alguma coisa que não. sim, claro. Você só não consegue mudar o passado, mas o futuro você muda sim. Olha, ela está se vendo 2 anos depois, envergonhada, no interior, o cara não quer casar com ela, tá? Ela já está vendo isso. Aí ela encontra o sujeito, sabe que vai acontecer aquilo e fica. O que você faria? Lógico, Ah, mudaria de atitude. você vai falar para ele assim: olha, meu, eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu não quero você, vou procurar outro. Você tem um livre-arbítrio. Não é determinado. Não é determinado. Sim, você pode mudar. Claro que sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você está dormindo, está em transe. Aí você sonha que o avião que você vai pegar cai. Você vê o prefixo do avião, você vê o aeroporto, você vê as pessoas entrando e você vê o avião caindo. Aí você vai para o aeroporto. Olha o prefixo do avião, 728. É o que você sonhou. Vê uma mãe com a criança no braço e o outro na mão subindo a escada, o que você sonhou. Você vai subir no avião? Vai? Não vai. Ah, não, sonhei, mas é coisa da minha cabeça. Aí você sobe, vai cair. Ah, estava previsto, está predestinado. Não, você foi alertada. Você foi colocado no futuro por você mesma. Se você não fala, não, não, esse avião não entra, não. Vou para outro. Pode ser que caia, pode ser que não caia, mas a chance de cair é grande. A chance de cair é grande. Entendeu? Então a gente pode mudar o futuro, sim. Não é Emmanuel que diz que o futuro pertence ao espírito? É Emmanuel. Se o futuro pertence ao espírito, você pode mudar. A única coisa que você não muda é o determinismo do progresso. Esse determinismo você não muda. O espírito tem que progredir. Então isso é determinado, isso você não muda. Esse futuro você não muda. Você atrasa, você para, mas não muda. Entendeu? Por isso que a mente tem que estar aberta. Senão nós não saímos do lugar. Né? Então podemos mudar sim, viu, Ivone? Sim, Regina. Antônio, Oi. e a gente pode ir para este mundo um dia no futuro, ou a Terra um dia vai evoluir e vai virar um mundo desse? As duas coisas. Se você está lá no livro dos Espíritos, se você já passou por todo o aprendizado que o planeta pode te proporcionar, você já passou por tudo que a Terra pode te proporcionar, e o planeta ainda está nesses conflitos que nós estamos vivendo atualmente ou futuramente, você desloca-se para outro planeta, sim. Você se desloca para outro planeta. Mas quando o planeta se estabelece como um mundo de regeneração, que é o destino do planeta, o futuro do planeta, você pode sim retornar para esse planeta como de regeneração, né, para completar outro ciclo de aprendizado. Então as duas coisas acontecem. Você vai para mundos enquanto aquele planeta já não te serve mais como escola, você vai para outra escola, né, e assim por diante. Mas o planeta continua no seu processo de regeneração e avanço. Não é apenas uma via, né? Ah, é o planeta, enquanto não mudar o planeta, a gente fica aqui. Não. E nós temos diálogos que mostram isso. Nós temos um diálogo muito antigo em que um espírito vindo de um mundo primitivo para a Terra. Ele disse: eu estou saindo de um mundo cheio de vulcões. Ele usava outra palavra, muito primitivo, e vindo para a Terra. Então ele estava saindo de um mundo primitivo, vindo para um mundo de expiações e provas. Melhorou para ele. E nós tivemos um outro diálogo onde alguém daqui, expiações e provas, estava indo para o mundo primitivo, voltando.
A Terra já não suportava a extrema violência dele, e para lidar com isso, só o mundo primitivo. Ele voltou para lá. Sim, Regina. Só mais uma coisinha. Pode perguntar, querido. Existe a possibilidade, por exemplo, quando a gente olha para a Terra, a sensação que a gente tem é que assim, o planeta está se degradando cada vez mais para chegar num ponto, aos nossos olhos, hoje sem volta. Existe a possibilidade da gente, como humanidade, acabar com o planeta e a Terra nunca ser um mundo de regeneração? Materialmente, sim. Existe sim. Nós temos relatos de espíritos que destruíram o próprio planeta. Destruíram o próprio planeta deles. Com guerras. O planeta desintegrou. E eles foram espalhados. Sim, pode acontecer sim. Mas se for assim, tudo que a gente tem lido sobre a evolução da Terra não teria sentido. Tem sentido, tem sentido, tem sentido. Como tem sentido assim, ó. O planeta, todos os planetas, todos os mundos são destinados sempre ao progresso. Mas eles também têm o seu tempo de existência como matéria. Tudo que é matéria tende a se desfazer. Então, à medida que vamos pegar a Terra, expiação e provas como nós estamos vivendo, denso, pesado, violento, cruel, perverso, tudo que a gente imagina, doença para lá e doença para cá. Se a humanidade, os que aqui a habitam, começam a ver, perceber que está se destruindo e modifica isso, não quero mais isso, desarma tudo, acaba com toda essa loucura, o planeta continua evoluindo em uma outra dinâmica, num outro campo vibracional. À medida que nós vamos nos tornando mais etéreos, melhores, o planeta também vai ficando assim. Então, essa é uma linha de entendimento. A outra linha de entendimento é, para entender melhor, imagina assim, Eliana, você dá aula lá na escola, não dá? É uma instituição, é um prédio, certo? É um local. Então é assim, ó, se todos aqueles que adentram aquele prédio, aquele edifício, estudam, trabalham, se esforçam, vão saindo, vão mudando, vão passando, mas se entram dezenas, centenas de pessoas lá, com marretas, com bombas, com pedras, e destroem aquele edifício, que seria o nosso planeta, nada resta. Tem que ser reconstruído. Nada resta. E a consequência disso é ser espalhado, porque a matéria em si não tem a menor importância. É ser espalhado como entidade espiritual para mundos extremamente complexos em termos de existência. O planeta Terra, ele é predestinado a um planeta de regeneração. Ele é predestinado a isso. E a espiritualidade trabalha para isso. E nós fazemos isso no Caravaneiros. Esse mundo perverso e cruel que nós estamos vendo aí é consequência, sim, de espíritos que estão nos últimos processos de reencarnação no planeta, na Terra. Netanyahu, Putin, esse povo todo, Trump, Obama, são espíritos que vão, ao desencarnarem, vão sim serem levados embora, não ficam. Né? E todos aqueles que o seguem. Os amigos espirituais dizem que, como é que eles falam? Eles dizem assim, tudo está sob controle, embora não pareça. Eles falam isso pra gente. Tudo está sob controle. Mas é que nós nos assustamos, né? Nós nos assustamos com Sim. isso. Nós olhamos e ficamos preocupados. Eu estava comentando com a Elisa, imagina eu aqui no meu apartamento, você na sua casa, e de repente entra um míssil pela sua janela. Porque algum maluco resolveu fazer um ataque preventivo. Onde você viu isso, gente? Eu vou atacar você, Eliana, preventivamente, viu? Isso é
Uma falácia, gente, né? Então, eu vou atacar você preventivamente porque você pode, talvez, não tem sentido. É violência pela violência mesmo, né? Então, é nesse sentido que nós podemos modificar o nosso futuro. E para isso a gente trabalha, tá? Então, fechando aqui, só para terminar o nosso encontro, eu peguei o caso número 3, onde as experiências foram positivas. Olha o que acontece com vocês no começo, principalmente os médios que estão chegando. Quando o médio se desdobra, ele se assusta porque, ao desdobrar, ele vê ao seu lado os espíritos, principalmente dos parentes, a avó, um tio, um pai, uma mãe, mortos há muitos anos. E isso aconteceu com a Júlia, a Julinha. Só que a Julinha é um médium totalmente fora da caixinha. A Júlia é totalmente fora da caixinha. Primeira vez que ela se concentrou, que eu estava preparando-a para se amadurecer mais como médium, ela saiu do corpinho e falou assim para mim: Ah, eu tô vendo minha avó, uma pessoa aqui, parece minha avó. A primeira pessoa que ela viu foi a avó dela. Não sei qual avó que era, mas ela viu, né? Não sei se é uma avó de gerações passadas, não necessariamente dessa, né? Então, isso acontece no desdobramento. E aí ele vai voltar a falar dos braços transversais, levam para 2 anos adiante, depois ela se vê no parto, e ela se vê viúva, no caso da Eugênie, né? E acontece. Alguns meses depois, ela parecia que morrer afogada. Levaram mais anos à frente, novo parto. E o De Rochas pergunta: onde é que ela está naquele momento? E ela responde assim: estou sobre a água. Quem leu já sabe qual é a resposta. O pesquisador De Rochas concluiu, pela resposta bizarra, que ela estava divagando, delirando, fantasiando. E resolveu acordar, não deu importância para o que ela falou. E tudo aconteceu como previsto, como vivido por antecipação. Ela foi morar com um operário que fazia luvas, teve dele um filho. Pouco depois tentou suicídio, a cena do afogamento, ela se viu se afogando. E depois, em 1909, teve outra criança, um parto inesperado, em cima da ponte, sobre a água. Então, a nossa irmã Eugênie, ela é muito mais detalhada do que a Josefine. Muito mais. Ela tem uma visão muito mais clara do que aconteceria com ela no futuro. E aconteceu. Volta na pergunta da Ivone. Ela poderia mudar isso? Pode. Pode. Mas pensem, nós hoje, com o nosso conhecimento, nós poderíamos dizer, não, não quero mais, eu tenho um outro conhecimento hoje. Mas naquela época não havia isso, gente. Eram pessoas analfabetas. Eram pessoas muito simples. Acreditavam que o destino estava traçado. Sim. Eles acreditavam que o destino estava. Se eu me vi morrendo enforcado, é o meu destino. E aceitava. Não tinha, não há como fugir das leis de Deus, do destino que Deus nos deu. E fazia. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que podemos determinar os nossos caminhos, mas a maioria ainda acredita que é destino. E não Uhum. muda. Não muda. Essa é a questão. Essa é a questão. Tudo bem? Então ele diz assim, ó, quando os eventos ocorreram como previstos por ela, eles se lembraram das revelações e mesmo porque já tinha passado 4 anos. Então, se vocês tiverem projeções de futuro, não pensem que isso é determinismo. Não pensem que é determinismo. É a sua capacidade de se projetar o futuro, ver o que está acontecendo, se é bom, se é ruim, se não é, e fazer as escolhas. Uhum. Muitas vezes você faz escolhas e faz escolhas que você tenta sair daquele processo. Mas se tiver no teu plano reencarnatório, pode ser sim que, mesmo com todos os esforços, isso aconteça
não da forma como você presenciou no futuro, mas de uma outra forma. Pode ser que aconteça dessa forma. Nada é definitivo, tá? Não pense, não é nada fechado assim, compartimentado. Ah, é aqui, é aqui, é aqui. Não é assim. Para entender melhor isso, depois já passo para a Ivone, pense no arco-íris. Quando nós olhamos o arco-íris, o que que nós vemos? 7 cores, não é? Não é assim? Mas se você pudesse pôr uma lupa no arco-íris, você vê que o amarelo não acaba numa linha e começa o verde. É uma transição entre um e outro. Um vai mudando, vai mudando. É assim para nós também. Uhum. É muito sutil a coisa. Sim, Ivone. Antônio, hoje eu estava conversando com uma vizinha aqui, por coincidência, ela estava me falando de coisas que ela vê em sonhos que vai acontecer lá na frente e que ela, por várias vezes, ela presenciou essas coisas acontecendo realmente. E isso não é só esse tipo de trabalho que esse nosso irmão faz. Em sonho também acontece isso, e lá no futuro? É. Aí é diferente. Aí é o desdobramento. Você está em sono, em sonho, sono profundo, você É, sono, desdobra. isso. Aí você vai, por si, você vai para determinadas regiões e observa algumas coisas e essas coisas acontecem. A Sônia, de vez em quando acontece com a Sônia, de ela dormir, sonhar que teve um terremoto e daí 2 dias o terremoto aconteceu naquela região. Isso é desdobramento. Isso é desdobramento. Projeção para o futuro é diferente. É diferente. Porque você não está dormindo o sono natural. Você está sob transe hipnótico. Sim, Sob transe hipnótico. E você desdobra também. Só que como você está semiconsciente, a tua mente racional está ativa. Ativa. A não sei que você esteja um transe muito profundo. Então, um pouco da sua mente pode estar distorcendo aquilo que está sendo apresentado para você. Tá? Pode distorcer. Tá bem? Então, agora, tem um outro aspecto que é o terceiro, que é o primeiro que nós estudamos. Realidade objetiva um, realidade objetiva 2. Isso é com os olhos abertos. É a história da menina no ônibus. Ela está no ônibus e de repente ela vê alguém sendo atropelada na frente do ônibus. E ela se assusta. Quando ela desce, 2 minutos depois ela desce do ônibus, dá 2 passos, acontece o atropelamento. Não é desdobramento, é evidência. Embora sejam muito parecidos, mas é diferente uma coisa da outra. Mas o desdobramento, tanto em sonambulismo, hipnose, quanto em sonho ou dormindo, nos leva para o futuro ou para o passado. Não importa. Mas é desdobramento, não é nada de previsão ou projeção de futuro. Não é. Viu, Ivone? É diferente. A sutileza é muito grande entre um e o outro. Só a gente estudando que a gente começa a perceber quando é um, quando é o outro e quando é o outro. Mas então, essa nossa amiga respondendo a sua pergunta, você diz, quando ela dorme, não é isso que você falou? Ela sonha e depois acontece, não é isso? sim, É o desdobramento. Ela desdobra e ela desdobra, e o desdobramento dela não é um desdobramento inconsciente. O que ela vê, o cérebro dela, o cérebro que está dormindo, registra. Registra. Não apaga. Aí ela lembra. Tem pessoas que sonham, fica meio confuso, logo esquece, e de repente, daí um dia acontece algo, ele fala, nossa, eu sonhei com isso. Mas não lembrava mais, só depois que aconteceu. Então depende de pessoa para pessoa. Mas nós não temos essa característica de sonhar, né? Não dessa forma. Muito bem, então De Rochas no 11 aprendeu o seguinte: a direção dos passes não tem grande importância. Depois de tantos anos, mais de 10 anos de pesquisa, ele chega à conclusão que a direção dos passes não tem importância. É assim mesmo, pesquisa é assim mesmo, leva décadas para você perceber algo. Então, o essencial é relaxar o corpo, é o que? O passeio.
É o passeio. Percepção, aproximação, contato, envolvimento, manifestação. Relaxar os laços que unem o corpo físico ao perispírito, para que o perispírito tome a direção, que é o espírito em si, né? Que já experimentou o que lhe é sugerida. Então, às vezes, você sugere para o médium em desdobramento ir para tal lugar e ele diz que não, que ele vai para outro. E não é um desafio, não está te desafiando. Não, você não está me obedecendo. Não é isso. O espírito, ele é livre em si. Ele pode acatar a tua sugestão ou pode não acatar. Ele diz: não, eu não vou para onde você quer, eu vou para tal lugar. Isso já aconteceu comigo. Olha, eu quero que você faça tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa. Tá bom, então faz. Então, é assim que nós vamos entendendo essa dinâmica muito rica do que acontece conosco e com os demais. Então, ele pode assumir facilmente as diversas formas correspondentes às épocas evocadas. Isso é muito importante, hein? Assumir facilmente. Então, ele pode ser o velho, ele pode ser a menina, ele pode ser a velha, ele pode ser qualquer coisa. Ele vai assumir a forma da época. Da época. E vai falar como. Então, muitas vezes nós vamos encontrar médiuns que vão falar como criança. Médiuns que vão enfiar o dedo na boca e ficar chupando como criança chupa o dedo. A Josefine fala para o De Rochas: é fácil, basta desprender do corpo e ele vai para o lado que eu quiser. Então, vocês, meninas, quando vocês se desdobrarem, vocês dizem assim: aquele chato do Antônio está falando para fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer outra. Mas quem sabe dar certo? Então você vai dizer assim: não, você está dizendo para fazer tal coisa, mas vou fazer tal coisa. Tem que tomar atitude, né? Tomar atitude. Não pode ser. Como é que as nossas mães falavam? Pau mandado, né? É pau mandado que eles usavam? Pau mandado. Maria vai com as outras, né? Não pode ser Maria vai com as outras. Tem que começar a usar a mente. Então a Josefine entende, e o De Rochas aprende, que a técnica do passe que nós aplicamos é que vai permitir ir para o passado, para o futuro, do encarnado que está ali como médium, ou do espírito que está ligado ao médium. É isso que vai acontecer. E, nesse momento, vai acontecer com o espírito também. Você diz: olha, eu gostaria que você fizesse, se lembrasse do que aconteceu na época que você começou todo esse sofrimento. Ele diz: eu não quero, eu não vou fazer isso. O espírito diz isso. Não é porque você está mandando que eu vou fazer. E não adianta bater de frente com ele, não, porque ele não vai fazer. Você tem que encontrar outras formas de abordar para que consiga os seus objetivos. E o Hermínio diz assim, que essa é a experiência dele, que o espírito, quando se desprende, ele diz ou deseja para o lado que ele quer ir. Tá bem? Aí o De Rochas, isso também nunca aconteceu comigo. Já vou passar para você, Ivone. O De Rochas diz assim: o seu espírito regrediu 5 vidas. Quando eu vou trazer ele de volta, ele vai vir pela quinta, depois ele passa pela quarta, depois ele passa pela terceira, pela segunda, pela primeira. De Rocha fala que é desse jeito. O Hermínio diz que não. Diz: olha, não é dessa forma. Os dois estão certos. Comigo acontece o que o Hermínio fala. Às vezes ele está lá na quinta regressão e começa a trazer de volta, ele já está na primeira, já está junto. Ele não passa passo a passo, passo a passo. Se vier passo a passo, você vem vindo junto. Se não, não. Senão você vai acompanhando a forma com que ele volta. Você acompanha essa dinâmica. Fala, Ivone. Antônio, se eu não entendi errado, você falou que conforme o passo, ele vai para o futuro, vai para o presente, vai para o passado, mas isso é verdade? É verdade. O De Rochas,
comprova isso em inúmeros casos. Se você pegar o livro dele, não Vidas Passadas, mas tem um outro livro, eu acho que não me lembro o nome direito, e tem muitos casos em que ele fala exatamente isso. Quando ele aplica o passe longitudinal, acontece tal coisa. Quando ele aplica o transversal, acontece tal. Ele vai contando em várias e várias experiências. Então é verdade. Porque ele era muito sério, assim, como pesquisador, né? Mas o Hermínio também diz que só na sugestão, só de você falar assim, ó, volte, meu amigo, volte para o momento que te causou tanto sofrimento. Você está dando uma sugestão. Também acontece para o passado ou para o futuro. Veja como será o seu futuro. Acontece muito no diálogo. O irmão usa muito isso. O Filho da Peste usa isso. Ele diz assim, ó, tá bom, você não quer fazer o que eu estou te orientando? Vou mostrar como é que vai ser teu futuro quando você reencarnar. Se você continuar do jeito que você está. Aí o Espírito diz na hora para ele, não, não quero isso, não, 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 não quero. Não, você está inventando isso. Eu vou ficar desse jeito aí que você está me mostrando quando eu nascer de novo? Vai sim, ele não tem dó, não. Vai. Está fazendo projeção no espírito. Porque quando nós vamos nos trabalhos, é direcionado, não tem o passo. Não é quase a mesma coisa, Antônio? Ou é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, são semelhantes. São São semelhantes. semelhantes. E quando retorna, você retorna praticamente de uma vez. Você sente que Isso, você é o que acontece retornou, você se conosco. encaixou no seu corpo. É o que acontece conosco. O De Rochas não sabia o que nós sabemos. Então, como para ele ficar seguro, para que nada saísse do controle dele, ele vinha trazendo vida após vida. Ele vinha trazendo vida após vida. Então trazia a velha, trazia o velho, depois trazia a criança, depois trazia a velha, depois trazia até chegar na Josefine, né? Nós sabemos que isso não é preciso. Nós sabemos que não é preciso. Mas caso não aconteça de vir pulando as etapas, o médium, estou me vendo na vida anterior. Você trabalha a vida. Então vamos sair dessa e vamos para a próxima. Agora eu estou me vendo em tal. Aí você vem junto, passo a passo, uma por uma. Né? Mas se o médium diz assim, não, eu já estou aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? E é dessa forma que não podemos dizer assim, eu vou usar tal técnica, tal processo. Não. A experiência e a nossa sensibilidade vai permitir com que nós encontramos o caminho correto para poder fazer o melhor para aquele espírito, para aquele médium que está ali, às vezes, em grande sofrimento e dor. Daí a importância de, muitas vezes, você permitir que o médium, acontece muito com a Ana Laís isso, mesmo sabendo que é anímico dela, mas não é um anímico de hoje, é um anímico do passado. É preciso deixá-la falar. Então, a gente sabe que não é da vida dela atual, mas está interferindo na vida. Então, você deixa ela dar vazão. Ela faz a catarse. Ela fazendo a catarse, ela vai se liberando desses campos energéticos de sofrimentos anteriores. Ela faz regressão nela mesma. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos encerrar? No último parágrafo, vimos, por exemplo, que em Josefine não apenas a regressão é fácil e bem ordenada, como a própria sensitiva transmite instruções e faz sugestões ao operador. Então, às vezes, a pessoa está em transe e ela mesma diz: olha, não é assim que você está falando, você tem que falar tal coisa, você precisa seguir esse caminho. A própria pessoa vai te orientando e vai sugerindo para você. Com isso, eu estou dizendo assim: quando vocês estiverem em transe mediúnico e vier um pensamento para instruir o dialogador, fala. Vocês não estão atrapalhando. Olha, Antônio, é melhor você seguir tal caminho. Olha, Dilson, olha, Toninho, é melhor você aceitar essa sugestão tal. Então, isso vai facilitando a dinâmica entre você estar em transe, conectado com o espírito, conectado com o dialogador e com você mesma.
É o que aconteceu com a Lília, eu acho que domingo, né? De manhã, ali Não lá. sei. O que aconteceu? É o espírito muito agressivo que precisava dar um toque de chacô nele, lembra? Ah, ela comentou alguma coisa. Isso. Perfeito, isso mesmo. O dialogador estava ali, ela orienta, ela diz, ó, aplica Charcot, né? Aí deram o toque de Charcot, o espírito deslocou e acabou o trabalho. Então é bem assim mesmo. Esse tipo de instrução, de sugestão, é permitido que vocês façam, tá? Então, o nosso estudo de hoje é uma abordagem fazendo uma analogia entre o nosso trabalho, entre a doutrina e o que o De Rochas traz. Esse é o nosso trabalho de hoje. Tudo bem? Podemos encerrar? Perguntas? Dúvidas? Depois eu coloco esse material lá para vocês, então. Tá bom? Mais alguma coisa, Ivone? Iracema, Regina, Lia, Liana, Célia, irmão? Tá bom. Então vamos descansar. Boa noite a todos. Amanhã tem o nosso curso da mediunidade. Antônio, Oi. eu quero o trabalho de sexta-feira. Ah, Regina, não tive tempo de, eu não tive tempo de editar ainda. Vou mandar para você.